Sejam muito bem-vindos a mais esta análise detalhada. Hoje nós vamos mergulhar num assunto simplesmente fascinante, a ciência complexa que trabalha ali nos bastidores para transformar as proteínas animais naquele alimento que chega aos nossos pratos. Tem todo um universo de química, biologia e tecnologia operando, invisível ao olho nu, mas que é literalmente vital para a nossa alimentação diária. A ideia aqui é desvendar todos esses segredos, então vamos lá! Para começar, eu jogo logo de cara essa pergunta, afinal, por que o peixe estraga muito mais rápido do que a carne bovina? É uma coisa que a gente observa o tempo todo no dia a dia, né? Mas por trás dessa dúvida que parece tão simples, existe um cenário incrível onde a ciência dos alimentos atua como uma verdadeira heroína, travando uma batalha diária contra o tempo e contra a deterioração. O motivo exato para isso acontecer vai ficar muito claro para a gente daqui a pouquinho. Bom, o ponto crucial que a gente precisa estabelecer logo no início é a diferença técnica colossal que existe entre músculo e carne. Aquele corte que a gente vê no açougue não é só um pedaço de animal. O músculo, na verdade, é o tecido vivo, respirando, cheio de metabolismo ativo e muito oxigênio. Já a carne é o produto final de uma transformação bioquímica gigantesca que só começa a acontecer depois que a circulação sanguínea para. É literalmente a química em ação, transformando o tecido. E para guiar a nossa exploração, o roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos definir o que é carne. Depois, passamos para a química da carne, seguida pelas transformações pós-abate. No quarto passo, vamos ver a batalha da conservação. E para fechar com chave de ouro, o processamento e segurança sanitária. Vamos sair lá da química microscópica e chegar direto nos processos industriais gigantes. Parte 1. O que é carne? Olha só que fato surpreendente sobre os blocos de construção desse alimento. Quando a gente pensa em carne, a gente logo pensa em proteína, certo? Mas o componente dominante ali é a água. A água representa incríveis 60 a 75% da composição. Ela é a grande responsável por ditar a suculência, mas, ironicamente, é também o calcanhar de Aquiles, porque é ela que facilita a deterioração. No fim das contas, a qualidade do produto final é totalmente determinada pelo balanço perfeito entre a água, as proteínas, que dão a textura e seguram essa umidade, e os lipídios, as gorduras, que trazem todo aquele sabor e energia. Parte 2. A química da carne. Essa dinâmica química da qual nós estamos falando ilustra perfeitamente um mito super comum, a questão da cor. Sabe aquele corte bovino bem vermelhinho? Pois é, a cor não é só um indicativo direto de frescor ou de que a carne está estragada. Na verdade, isso é o estado químico de uma proteína chamada mioglobina. Quando ela reage com o oxigênio do ar, a gente tem a oximioglobina, que dá aquele tom vermelho brilhante que todo mundo adora. Agora, aquela cor meio marrom causada pela metamioglobina é por oxidação. É basicamente a química atmosférica mudando as cores ali em tempo real na nossa frente. Parte 3. Transformações pós-abate. Acompanha comigo essa verdadeira cascata química em 4 passos. Primeiro, rola interrupção de oxigênio. Imediatamente, as células entram num desespero por energia e disparam a glicólise, que transforma o glicogênio em ácido lático. E olha, aqui está o grande segredo da coisa. Essa produção de ácido faz o pH cair, e essa queda de pH é absolutamente vital para a carne não estragar tão rápido lá na frente. Depois disso, sem a energia celular do ATP, as fibras musculares travam de vez, no famoso rigor mortis. E por último, vem a mágica da maturação, onde as próprias enzimas naturais do corpo literalmente vão quebrando essas fibras, deixando o corte super macio de novo. O problema é que nem sempre essa bioquímica toda funciona como um relógio. A gente tem 2 grandes defeitos industriais. De um lado, a carne PSE, que fica pálida, mole e exudativa, ou seja, soltando água. Isso é muito comum em suínos e acontece por causa de um estresse agudo pouco antes do abate, o que causa uma queda muito brusca do pH. No outro extremo, a gente tem a carne DFD, que fica escura, firme e super seca. Essa já é mais comum em bovinos e acontece devido a um estresse prolongado, que esgota as reservas de glicogênio e não deixa o pH cair direito. É impressionante notar como o bem-estar do animal deixa uma assinatura química e física totalmente tangível no alimento. Parte 4. A batalha da conservação. Agora a gente volta naquele mistério do comecinho sobre por que as coisas estragam. O caso do peixe faz todo sentido agora. Pensa bem, os peixes têm uma atividade de água muito alta e o pH deles é quase neutro. Para piorar, as bactérias que vivem neles já estão acostumadas com águas super geladas do mar ou dos rios, e as gorduras deles, que são super saudáveis, oxidam num piscar de olhos.
É a própria biologia do peixe que transforma ele no alvo perfeito para deterioração. Se a gente comparar com o boi ou com o frango, o peixe já entra nessa corrida com uma tremenda desvantagem microbiológica. Então o que a gente faz? A estratégia da conservação é de uma lógica surpreendentemente simples. É tudo uma questão de atacar duas frentes principais. A atividade de água, que a gente chama de AW, e o pH. A ciência alimentar age intencionalmente para criar um ambiente de sobrevivência impossível para as bactérias. Basicamente, retira-se a água que estaria livre e aumenta-se a acidez. É criar um verdadeiro deserto ácido e hostil onde nenhum micro-organismo consegue fazer a festa. Trazendo essa teoria para o prato, as aplicações são geniais. A salga e a secagem, imagina aí um bacalhau clássico ou uma carne seca, servem justamente para roubar essa água disponível. A cura, que é a alma de um bom presunto, injeta nitritos para dar aquela corzinha rosa e bloquear doenças perigosíssimas tipo botulismo. Já a defumação joga compostos que funcionam como verdadeiros escudos antimicrobianos. E a fermentação. Um salame, por exemplo, é basicamente a redução proposital do pH. São técnicas que os nossos antepassados já usavam, mas que agora a gente entende perfeitamente que batem com a ciência moderna. Parte 5. Processamento e segurança sanitária. Quando a gente pega todos esses conceitos bioquímicos e joga na escala industrial, o resultado é gigantesco. Que é a prova maior de como a indústria faz o impensável? A nossa velha e conhecida salsicha. A mágica tecnológica por trás dela e da mortadela é o que chamamos de emulsão cármea. A indústria consegue extrair proteínas bem específicas do músculo, as miofibrilares, que vão atuar literalmente como uma supercola, abraçando e estabilizando a água junto com a gordura. Se não fosse por essa manipulação química genial, a salsicha derreteria e desmancharia na mesma hora. Só que, claro, manipular proteínas exige um respeito imenso pela segurança, porque tem vilões microscópicos em todos os cantos. E é por isso que a gente não cozinha tudo do mesmo jeito. As aves, por exemplo, trazem o fantasma da salmonela. A carne bovina moída, por causa daquele processo mecânico de mistura, acaba sendo um prato cheio para E. coli. Já os frutos do mar adoram abrigar a bactéria Vibrio, enquanto as conservas são a nossa linha de defesa crítica contra o Clostridium botulinum. Lidar com cada tipo de proteína pede uma inteligência de cozimento e de higiene totalmente exclusiva. E para garantir que a gente não vai adoecer, a indústria alimentar não trabalha com achismos de jeito nenhum. Eles têm um pilar metodológico sagrado chamado APPC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Sabe o que é isso? É não esperar o produto ficar pronto para ver se deu ruim. É um sistema totalmente preventivo que mapeia cada perigo possível lá na linha de produção. Então, eles monitoram os pontos vitais durante todo o percurso. Tipo, conferir a temperatura cirúrgica na hora de cozinhar um hambúrguer ou garantir que aquele peixe seja resfriado imediatamente após a captura. Para fechar nossa análise de hoje, fica aqui um pensamento bem provocativo. A gente viu toda essa complexidade maluca da produção, né? Mas como será que a indústria pode chegar ao ponto de aproveitar cada grama, 100% do animal, garantindo um futuro que seja realmente sustentável e sem desperdício? Vai desde usar os subprodutos para fazer colágeno e gelatina, até pegar resíduos e transformar em energia e fertilizante. Porque a ciência dos alimentos não é só sobre textura, cor ou durabilidade. Ela carrega a responsabilidade gigantesca de nutrir toda a nossa sociedade enquanto protege o planeta. É uma reflexão e tanto para a próxima vez que a gente se sentar para almoçar. Muito obrigada pela companhia em mais esta exploração e que essa nossa sede por conhecimento nunca pare.